São 30 e poucos anos de comunidade. Sabe o que é que tu me tem? Like the way you numbed all the pain and now the day. It all seems like yesterday, not far. It's the motherfucking Eagle Double G. Um ciclone que matou 500 mil de pessoas em uma noite. Você provavelmente nunca ouviu falar dele, mas foi o desastre mais mortal da era moderna. Foi o ciclone de Bola, em 1970. Ele atingiu Bangladesh, e o vento nem foi o pior. O ciclone empurrou uma parede de água de 10 metros de altura para dentro do continente, engolindo ilhas inteiras instantaneamente. Não havia para onde correr. Cidades foram varridas. A maior tragédia ciclônica da história. Isso é a lupa mental. Siga para mais. A vingança mais poderosa é não se vingar. Aqui estão 7 métodos estoicos para derrotar seus inimigos sem mover um dedo. 1. Permaneça em silêncio. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que deveria ser uma pessoa de bem. Deixe que seus resultados falem, não a sua boca. 2. Afaste-se. Nada enfraquece mais uma pessoa do que perseguir um conflito. O seu silêncio vai atormentá-los mais do que qualquer palavra. 3. Vença com gentileza. A bondade desarma os fracos e lembra a eles que não podem te quebrar. 4. Supere-os. Eleve seu nível tão alto que eles não consigam mais te alcançar. 5. Mantenha a calma sob ataque. Uma mente tranquila enlouquece o inimigo. 6. Nunca se justifique. Pessoas fortes não explicam, eles provam através das ações. 7. Deixe que o tempo os exponha. A verdade sempre aparece. Basta ter paciência para esperar. Cause the way that we touch is something that we can't deny. And the way that you move, oh, you make me feel alive. Come on, ring my bells, ring my bell, ring my bells. Eu fui criticado por ter ido para o Partido dos Trabalhadores. Quem me conhece... As pessoas perguntaram por quê. Isso, e eu não tenho dúvida em falar. ProUni, Pronatec, Projov, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Cidades Conectadas, SAMU, SISU, Brasil Sem Fronteiras, Mais Médicos. Pela primeira vez o pobre entrou no orçamento. Pela primeira vez o filho do pobre teve acesso à universidade, à universidade pública. Aqui nós tínhamos uma escola técnica, hoje temos 22 IFES. Só não reconhece isso quem não quer. Existe um padrão na história que destruiu 3 superpotências globais nos últimos 500 anos. E agora, em 2025, os Estados Unidos estão seguindo exatamente esse mesmo padrão, etapa por etapa, decisão por decisão, quase como se estivéssemos lendo o mesmo roteiro que levou à catástrofe todas as vezes anteriores. Em 1590, a Espanha era o império mais rico da Terra, controlava metade do ouro e da prata do mundo. Seu exército dominava a Europa. Sua moeda era aceita em todos os lugares. Em 80 anos, estava falida, uma potência de segunda categoria que nunca se recuperou. Em 1914, a Grã-Bretanha governava o maior império da história humana. O sol nunca se punha sobre o território britânico. A libra esterlina era a moeda de reserva global. Em 40 anos, o império havia acabado. A moeda colapsou. Eles se tornaram o parceiro júnior dos Estados Unidos. Em 1991, a União Soviética era a outra superpotência. Armas nucleares, influência global, satélites cobrindo o planeta. Ela deixou de existir em 900 dias, não por guerra, mas por implosão econômica. 3 vezes, 3 superpotências, 3 colapsos completos, todos seguindo exatamente a mesma sequência. E aqui está o que deveria te assustar. Os Estados Unidos já completaram 5 das 7 etapas. Não estamos nos aproximando do padrão. Estamos profundamente dentro dele. Esta é a história de como os impérios morrem, porque eles sempre acham que
que são diferentes e porque a matemática diz que os Estados Unidos são os próximos. E isso está acontecendo mais rápido do que qualquer um quer admitir. Antes de passarmos pelo padrão, você precisa entender como é, de fato, o colapso imperial. Não nos livros didáticos, mas na prática. O que significa quando uma superpotência morre. O colapso imperial não começa com invasão ou derrota militar. Ele começa com exaustão econômica. O império se estende além da sua capacidade de se sustentar. Bases militares em 150 países. Guerras em múltiplas frentes. Promessas que não pode cumprir, dívidas que não pode pagar. No início, o declínio é invisível. A moeda ainda funciona. O exército ainda vence batalhas. O governo ainda faz promessas. Mas sob a superfície, a fundação está rachando. Os recursos são mal alocados. A capacidade produtiva diminui. As pessoas mais talentosas vão embora. E então vem a aceleração. Aliados começam a se proteger. Inimigos testam limites. Parceiros comerciais buscam alternativas. O status de moeda de reserva se desgasta. E de repente, as vantagens que te tornaram poderoso se transformam em vulnerabilidades. A sua moeda, antes desejada por todos, volta em massa para casa. O seu exército espalhado pelo mundo se torna insustentável. As promessas que antes eram garantidas pela força viram palavras vazias. Isso não é teoria. Foi exatamente o que aconteceu com a Espanha, a Grã-Bretanha e a União Soviética. E aconteceu porque elas tomaram exatamente as mesmas decisões que a América está tomando agora. Acreditaram que seu poder era permanente, se estenderam demais militarmente, desvalorizaram suas moedas e se recusaram a aceitar a realidade até que o colapso já estivesse em andamento. Vamos ver como isso aconteceu 3 vezes, exatamente da mesma forma. Vamos começar com o primeiro império global, a Espanha, entre os séculos 16 e 17. Depois que Cristóvão Colombo descobriu as Américas em 1492, a Espanha se tornou a primeira verdadeira potência mundial. Conquistou os impérios Azteca e Inca e assumiu o controle das minas de ouro e prata mais ricas já descobertas. Por volta de 1550, navios espanhóis traziam para casa 200 toneladas de prata por ano. Em 1600, esse número ultrapassava 400 toneladas por ano. A Espanha controlava a oferta de dinheiro da Europa. O real espanhol era a moeda de reserva global. Todo mundo queria a prata espanhola. E é aqui que o padrão começa. Um país que controla o dinheiro do mundo e acredita que isso o torna invencível. O rei Filipe II, que governou de 1556 a 1598, tinha mais dinheiro do que qualquer monarca da história e gastou tudo com o império. Estágio 1. A sobreextensão militar. A Espanha lutou guerras em todos os lugares, ao mesmo tempo, contra o Império Otomano, no Mediterrâneo, contra a França e Itália, contra rebeldes protestantes nos Países Baixos, contra a Marinha da Inglaterra, além de guerras nas Filipinas e nas Américas. Em 1580, a Espanha tinha compromissos militares em 4 continentes. O custo era assustador. Metade da receita espanhola ia para o exército, e ainda assim não era suficiente. Estágio 2. A desvalorização da moeda. A coroa espanhola não conseguia pagar suas contas apenas com impostos. Então, fez o que todo império em decadência faz. Desvalorizou a moeda. Começaram a misturar cobre nas moedas de prata. Uma moeda que deveria ser de prata pura passou a ter 50% de cobre, depois 75% de cobre. O valor nominal permanecia o mesmo, mas o valor real despencava. Em 1600, as moedas espanholas de prata quase não continham prata. Os comerciantes pararam de aceitá-las pelo valor oficial. A inflação explodiu. Estágio 3. A espiral da dívida. A Espanha passou a pedir dinheiro emprestado constantemente, de banqueiros italianos, alemães, de qualquer um que aceitasse emprestar. Em 1557, com menos de 20 anos do reinado de Filipe, a Espanha declarou falência, deu calote nas dívidas, reestruturou tudo e continuou tomando empréstimos. Declarou falência novamente em 1560, depois em 1575.